um único candidato se disse a favor da interrupção da gravidez. Um único candidato. Avanilson Araújo, do PSTU. Todos os outros candidatos não se disseram favoráveis à interrupção da gravidez. E 3 foram absolutamente claros em dizer que são contrários ao aborto. Ratinho Júnior, Gustavo Fruit e Luciano Dutti. Tem lógica. Mas eu não entendo em que campo se situa esses outros 3, que não são contra o aborto e são favoráveis à vida. Eu não entendi. Não, mas não significa, Paulo, que eles não tenham dito com outras palavras que também são contrários ao aborto. Não, então... O que eu estou dizendo para você é que a pessoa não precisa dizer claramente, eu sou contra. A pessoa pode dizer, eu sou a favor da vida. Quem diz isso, em tese, está dizendo a mesma coisa que os outros. Dizendo, é vaselina, ou tem que assumir ou não. Você não pode ser a favor mais ou menos da vida, não tem como. Não tem como deixar uma pessoa mais ou menos viva. Ou você é ou não é. Ou vai defender o pobrezinho do feto que não tem nenhuma condição de se defender, ou vai matar, não tem jeito. Não tem jeito. As pessoas têm que ser claras nesse ponto. Mas o debate do aborto não é com essa superficialidade. Paulo. Não é superficialidade. Você não pode tratar um problema social como é o aborto no país. Não é problema social. É um problema social, não é um problema conceitual. Milhares de mulheres se submetem a riscos diariamente nesse país, tentando interromper a gravidez do jeito que dá. São pessoas que estão desassistidas pelo Estado. Não é desassistidas pelo Estado, não tem nada a ver essa história. Aborto é o seguinte, meu amigo, é assassinato com outro nome. É verdade. A diferença entre você matar um feto de algumas semanas, ou de um mês, ou de 2, e aquele menininho de 5 anos que joga bola na frente da tua casa, é que no feto você não precisa olhar na cara. Essa é a diferença que ninguém fala. Então tem que ser muito claro, sim, sou a favor do aborto ou sou contra o aborto. Não tem essa, a favor da vida, sou mais ou menos. Não, é muito claro e não é superficial, não. Eu não estou sendo superficial, não. Estou sendo, aliás, muito profundo, que é principiológico isso. Então, ou é humano ou não é. Então, principiologicamente, você é contra o aborto da mulher estuprada. Também. Sim, porque você quer submeter você acha que a lei atual, que eu já discordo, mas você acha que a lei atual, ela está errada. Deveria ser proibido, inclusive, o aborto da mulher que corre risco de morrer. Não, calma. Aí você faz uma opção entre a vida certa e a vida certa já formada com relações sociais e consequências delas, e a vida de relações sociais hipotéticas. Então faz uma opção segura entre a que já existe. Não é... Tá, e no caso da mulher estuprada? Sou contra porque você acaba, pelo estupro, o crime de você acaba punindo o feto que não fez crime algum. Mas também não vai quer dizer que eu seja insensível ao drama da mulher. Calma lá. Mas faço a defesa principiológica do feto que não tem crime nenhum e não tem que ser punido pela atitude de outrem. Agora, eu aguardo aqui a participação do telespectador a respeito deste assunto, que o debate ele é muito bom. Diga lá, Gebuc. Pois é muito fácil assumir a posição que meu nobre colega de bancada não é fácil assume. não é fácil. A moral vigente é cacetada deixa eu falar, no Paulinho. Deixa a moral vigente é cacetada no Paulinho. Falou, agora deixa eu falar. Inclusive você vai dar a primeira cacetada aqui agora. Vai, deixa continua, eu falar. Por favor. Você falou, agora é minha vez de falar. Eu vou rebater. Fala, Gebuc, fala. É o seguinte, é muito simples defender a questão da vida e a interrupção da vida desta forma, amparando a negativa do aborto com a questão principiológica. Mas quando você fez a pergunta e ela abriu o espectro, né, por exemplo, da mulher que sofreu o crime, e aí você diz, eu continuo sendo contra, etc., porque não se pode condenar a morte, o feto. Condenar o feto à morte, e continua defendendo a minha posição. Na frente você disse, aí a vida certa, correta e tal. Então a grande questão é, a sociedade brasileira tem condição, Denian Couto, Paulo e Mauro, de oferecer condições, não só para as mulheres que sofreram o crime, mas que sofrem o crime social da exceção. São aquelas que não têm nenhuma chance, são as menores, são sem educação, sem possibilidade de inserção social e que são condenadas a ter filho aos 13, 14, 12, 15. E aí?
Isso é um discurso comunista facilmente rebatido. Eu não sou comunista, companheiro. Muito pelo contrário. Mas esse muito pelo contrário. Eu sempre fui acusado de ser um representante da direita. Pelo amor de Deus. Vamos adiante. Mas é muito simples. Você, por mais que as condições sociais, como você invoca, eu não estou invocando a realidade brasileira, é a realidade mundial. É a realidade brasileira e mundial. Por mais que elas sejam desagradáveis, não sejam mais próprias, a pessoa, a criança que vai nascer lá nos Cafundó, isolada e blá blá blá, e sem o amparo do Estado, no mínimo uma chance ela tem. No mínimo tem. Qual? Mínima. Uma chance mínima ela tem. Qual? Mínima, uma mínima, qualquer uma. Mínima ela tem. Vocês já querem tirar, inclusive, esta chance dela. É o grande humanismo da esquerda. Agora, o que eu quero ressaltar aqui é a coragem do candidato Avanilson Araújo, que é de um partido muito pequeno, desse tamanho. E como bom socialista, é um abortista. E o Avanilson Araújo teve coragem, no meio da igreja, Mas é de lógico. dizer favorável tudo à bem. interrupção da gravidez. Ele tinha que estar na Não, igreja? porque ele poderia ter A igreja passado por convidou. cima do assunto. Mas por que a né? igreja tem que Porque a convidar? igreja Não, é mas um a igreja mérito. não tem que sabatinar candidato. Tem Não, sim, é um mérito tem sim. dessa vez. Não, Tem não, sim. Na minha A opinião, igreja, é um a mérito. igreja cumpriu um papel. Alô, um de cada vez. Bate a campainha, você largou lá, agora Peraí, não consegue vou dar bater. minha campainha pra lá. É. Candidato não tem que ser convocado pela igreja e explicar Não, suas não foram. posições. Primeiro que a igreja não tem Mas esse se não poder. vou ficar ruim? Ela convidou. Não, convidou, vai quem quer. Esse Agora, convite na igreja é obrigatório. tá se bom, você recusa mas o convite, todos já também perde. vão às Gente, um outras de cada vez, gente. Não dá pra fazer o jornal desse jeito. Fala, Mauro. Eu acho Por que que você acha que a igreja não pode convidar as pessoas? Por que não? A igreja não tem que sabatinar. O candidato não tem o direito a não ir. Entendeu? Se ele não vai, é ruim para ele. Ele vai sorrindo, mas vai obrigado para ser bonzinho com a igreja. Mas o que a igreja você- tem que ficar lá. A igreja não tem que se meter em política, absolutamente. Não tem que sabatinar candidato. A igreja não está se metendo em política. Há um processo que modifica leis, as leis interferem na vida das pessoas e a igreja tem os seus valores, que às vezes a lei vai contra os seus valores da igreja. E ela está tentando, vai lá e quer ouvir os candidatos a respeito se eles são dos valores dela ou não. Tem que ouvir sim, a igreja aqui é omissa e a igreja tem problemas dentro dela também. Tem muito socialista, abortista dentro da igreja, viu? Muito progressista. O pessoal da teologia da libertação, pessoal comuna, o pessoal Frei Beto, o frei que adora o Fidel Castro, não é? Que está, inclusive, pelo direito canônico. Deu, Paulo, você tá falando muito. Não, eu não estou falando muito, Você não. tá falando Esse muito. pessoal da teologia da libertação, pelo direito canônico, são, inclusive, excomungados da igreja. Isso tem que ser dito, ninguém fala esse negócio aí, pelo decreto anticomunista do Papa Pio XII, ratificado Deu. por João XXIII e por Bento XVI. Vai, É Gemuque. isso, viu? Misericórdia. Pessoal da TL. Vai, Gemuque. Tá nervoso hoje. Estou nervoso mesmo, isso me deixa nervoso. A igreja gente. brasileira é praticamente cismática, Deu. precisa tomar Vai, vergonha. deu. questão colocada pelo Mauro da igreja se dedicar tão somente à função pastoral, nesse momento histórico, aliás, nesse não, né? Sempre na história da igreja, não foi parâmetro, não balizou a conduta da igreja. Só que nesta edição eleitoral, a igreja avança um pouco, porque torna pública a sua participação e permite a todos os candidatos. Eu acho que foi uma atitude bastante democrática, Mauro, ao contrário do que você pensa. Mas tem que cuidar. Mas todos tem que cuidar. vão- Eu, quando batizei o meu filho em vésperas de eleição, o meu filho, Mauro Fernando, o padre pediu para que votasse no PT. Porque é um padre da teologia da Deixa aí, libertação, é um Adilson. militante, é um TL. O que eu quero dizer Católico aqui, não pode votar em abortista e nem tem que ouvir padre da teologia da libertação. o que eu quero